Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 23 de julho, mais uma quinta-feira e vamos para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal e está dando mole, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, rapaz, que semanas chata de mercado para curto prazo, hein? Nossa, como bem comentado pelo, eu não sei o nome dele, que o user dele aqui não tem o nome em si, mas que sempre participa aqui, inclusive sempre com boas contribuições, comentando, né, e inclusive uma boa analogia, que ficar recalculando a rota, né, mudança de rota, é, compra, mano, sobe um dia, cai outro dia, cai um dia, sobe outro dia. Cara, hoje o mercado bem chato, inclusive com alguns ativos caindo um pouco mais forte, mas a maioria ali mais estável, mais próximo do 0 a 0, um dia bem morto. Alguns que eu comentei ontem do processo de correção já foi totalmente anulado hoje que caiu forte. Rapidamente mostrar aqui, ó. INBR passou direto pelas regiões. A própria Ambev que tem a operação, né, ó, do estudo, ó, quase indo para o stop, também devolveu todo o movimento de ontem por enquanto. Então assim, pessoal, cara, cenário chato, tá? E não gosto quando fica essa mudança de, ou seja, região de decisão. Pô, tem um cenário para compra, aí também tem cenário para venda, aí sobe um dia forte, cai no outro dia forte. Então assim, cara, não só hoje, né, mas o reflexo de hoje, mas das duas últimas semanas o mercado já assim, o que nós já havíamos comentado, que inclusive que essa região é a pior para fazer alguma coisa, dado que é região de trava, né? Fundo anterior de toda essa movimentação forte de Bovespa de alta, também cai, que é o último fundo, né? Olha, de toda essa impulsão para baixo que quebra esse fundo anterior, mais ou menos 50% de toda essa queda, dentro de uma tendência de alta ainda principal, o preço bem aqui, olha, por mais que com a alta de ontem surgir ainda alvo na região de 181, mas o índice Bovespa só não está mais negativo hoje, porque Petro segurou no momento negociando 1,10 positivo e Vale negociando levemente positivo 0,60, e o setor financeiro, que também tem peso importante para a nossa bolsa, segurou ali próximo do 0 a 0, ou uma queda ali em média de 1%, porque se estivesse caindo também mais forte, cara, o nosso Bovespa estava bem mais para baixo. Então, essa segurada do Ibovespa não reflete a real situação da nossa bolsa como um todo. Tá? A nossa bolsa tem 5, 6 papéis ali que são os principais, que tem mais peso no nosso Ibovespa. Então, nem sempre a movimentação do índice Ibovespa em si, ela vai refletir de maneira geral o sentimento do mercado. Tá? Então, assim, cara, chato o mercado. Né? Ainda tem aquela expectativa do que eu comentei ontem, do alvo aqui em cima, mas assim, para montar a posição começou a ficar complexo. Tá? Começou não, já tava, né? Tá forçando a barra. E, cara, eu não gosto quando fica assim, tá? Então, pô, tirar o cavalinho da chuva, deixar esse mercado decidir o que ele quer fazer, mas já não tá mais legal para mim, tá? Hoje não teve nada, os ativos que eu tava olhando ali para tentar pegar aquelas correções também não pararam nenhum, já devolveram todo o movimento. Então, cara, momento de respirar um pouco, porque quando começa muito assim, inclusive é um sinal de alerta para, né, para ficar de boa, beleza? Eu não sei qual é a sensação que vocês têm, o sentimento nessas 3 últimas semanas, mas, cara, depois da puxada de ontem, pô, imaginei já um movimento mais de alta para se deslocar rápido para cá, e fica esse chove não molha, borocochô, cara, não dá, beleza? Pô, o mercado é muito melhor ali em regiões direcional, tá? Então, nesse momento aqui, perdi mais atratividade na maioria dos papéis que eu mostrei aqui para vocês. Vamos ver no fechamento semanal, no decorrer do amanhã, até o fechamento do pregão de amanhã, para ver se no gráfico semanal dá alguma coisa para a semana que vem, mas já é um sinal de alerta quando fica essa mudança. Tudo bem? Cansativo, né? O dólar, leve movimento de alta no momento, 0,61. Deixa um fundo na região de 5.060, para cima mira a região de resistência no 5.170. Agora o cenário que fica mais negativo para a nossa bolsa, dado que os futuros, né, os juros futuros estão subindo. DI futuro sobe 1,24. O DI 30, que é o juros mais longo, sobe 1,25 hoje, voltando para testar topo inclusive. O DI mais curto, que é o 27, um pouco mais fraco, mas ainda assim positivo. E DI 28 também curto, mas um pouco mais positivo. Então,
Esse cenário atrelado ao nosso Ibovespa é, resumindo, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, o desabafo, né? Entre aspas, desse cenário de Ibovespa de decisão, do movimento chato, né? E principalmente por conta dos DIs futuros que voltaram a responder mais positivo. Então, a antena de alerta, né, a pulga ali atrás da orelha começa a coçar, tá? Porque esse cenário dos DIs futuros subindo, ele é negativo para a nossa bolsa. Então, cara, isso aqui tinha que, por exemplo, amanhã, né? Dar uma puxada no nosso Ibovespa forte e largar ali um engolfo de baixa aqui nesses DI futuros. Aí, beleza. Que eles também encontram-se, querendo ou não, no curto prazo, numa região de decisão. Em região de fundo anterior, mais ou menos 50% dessa queda aqui, né? Entre continuar o movimento para cima, que é tendência de alta no curto prazo, ou fazer uma correção mais ampla, né? Marcar um topo aqui e corrigir, porque esse movimento de baixa nos DIs seria positivo para a nossa bolsa fazer uma correção mais para cima. Mas por enquanto esse lenga-lenga, tanto no Ibov quanto no DI, cara, já tira aí o meu cavalinho da chuva no momento, tá? Começou a ficar bem confuso, quando não tá muito claro as entradas, tem compra, tem venda, compra muito curta, cara, já é um sinal que tá fugindo ali do que é para ser feito, tá? Petrobras segue subindo 1,20, por enquanto não vejo nada para ser feito. A Vale chegou a subir um pouco mais forte hoje, mas também não entregou mais nada. Fechamento de gap, né? Para cima ainda segue mirando 78, para baixo, região de suporte no 74, 73. Olhando o cenário internacional mais negativo hoje também, tá o S&P 500 negociando uma queda de 1,38, vindo abaixo da sua linha de tendência de alta de curtíssimo prazo, que reflete essa reacumulação em topo, movimento mais fraco, a agressão nessa quebra. O Nasdaq, setor de tecnologia, cai mais forte, 2%, volta para teste de fundo nessa região dos 28.210 pontos, tá? Abaixo dessa região não temos outra zona de suporte, a não ser lá embaixo nos 27.495. Então, de maneira geral, por enquanto, é uma quinta-feira mais pesado na venda. Tá? Nós temos o Dow Jones, setor industrial, também segue uma correção um pouco mais contida de queda, 1% de queda no momento, mas mais negativo no curto prazo. E aí reflete o DXY, que é o dólar, ganhando força em uma cesta de moeda, em principal o euro. Tá? Muito bom DXY, qualquer correção para essas regiões do 101,15 vale avaliação para compra de retomada nesse zigue-zague ascendente, acionando agora uma bandeira de alta, o que reflete alvos mais amplos lá nos 103,50 dólares. Tá? Minério de ferro segue ainda bem fraco nessa reacumulação de fundo, fundo 97 dólares, abaixo mira os 95, para cima tem resistência curta no 100, 101, acima mira a região de 103. O Brent segue subindo mais forte, 7%. O ouro, também um dia bem mais negativo ali para os metais, tá? Entra pressão de venda no ouro, negociando a 2%. Principal ponto de suporte no momento os 3.900. Tem aqui os paraquedas reservas nos 3.800, perdendo 3.800, pode querer dar uma acelerada um pouco mais para baixo. A prata cai um pouco mais forte hoje, 3%. O cenário basicamente parecido com o ouro. A região importante é o 54, né? No limite aqui o 53,90, 54 bola a bola. Abaixo mira 49 dólares, caso faça esse pivô de baixa, né? Palladium também brigando nessa região 2,95 de queda. Platina idem, mesmo cenário parecido, né? Por enquanto não consigo nem testar a resistência um pouco mais para cima. Lateral em fundo, abaixo mira 1.525, acionando o pivô de baixa, tem região de trava no 1.400, 1.300. O alumínio também, já que eu já comecei aqui direto, né? Vamos nessas aqui. Trigo também, aí mesma coisa, né? O mesmo cenário que ele desenhou aqui, ele volta a desenhar lá em cima de novo. Então, numa hora, eu já marquei os pontos aqui de novo para observar. Caso ele volte, avaliar a possibilidade de venda nessas regiões. Então, é o mesmo cenário do que eu comentei esses dias. Quebra, né? Para cima, mínima, renova máxima, quebra fundo. Tá? Já fez o primeiro pullback, largou regiões de interesse para baixo. Voltando para essas regiões, avaliar possibilidades de venda, tá? Indo no mesmo sentido da correção lá do tempo gráfico diário, ok?
E os alvos? Cara, o alvo agora naquelas regiões de topo anterior, onde antigamente estavam sendo as vendas, né, que nós comentamos no vídeo de início de semana, aqui para baixo, na região de 692, tá? Mas aí no intraday dá essas possibilidades de day trade na venda. É o único assim também. O açúcar ainda não voltou nas regiões, né? Por isso que eu não comentei nada aqui ainda. Acho que está próximo de acionar minha ordem, tá por aqui. A aveia ainda não sentiu nada nessa região, então o mercado mais uma vez, xoxo pra caramba, tá? Cripto também sente hoje, cai 2% Ethereum, para baixo tem suporte na região de 1.800, para cima tem resistência nos 2. Bitcoin também mais travado, tem zona de suporte no 64, mais amplo 61. Segue na resistência forte da faixa de 67.500, tá? Olhando aqui os metais eu já comentei, né? O agrícola também nada demais, segue aqui correção, não vou me estender muito aqui hoje, tá? Vou dar um descanso para vocês aí dessa carinha feia aqui. As ações do setor de metais também refletindo um sentimento mais negativo, mais pesado para baixo hoje. O cenário do ouro das ações, né? Cai em média 3%, cobre em média 4%, prata cai em média 5%, né? Volatilidade altíssima, em destaque aí a Avino, hoje caindo 9%. O setor do urânio mais próximo da estabilidade, alguns papéis levemente em alta, em média 1%, e em média 1,5% negativo também. O alumínio um pouco mais positivo, tá? Dentro das ações, com destaque para Kaiser, subindo 12%, tá? Bizarro. Fortíssima movimentação do papel, tá? De volatilidade inclinando para cima, o destaque do setor aí de alumínio, tá? Mesmo com o ativo em si corrigindo, né? Platina mais próximo do negativo em média 3%, níquel também sofrendo hoje levemente em média 2%, lítio também mais negativo em média 4%, tudo bem? Voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e lembrando aos senhores que eu fico sempre à disposição de vocês, caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar nos comentários e eu sempre trago análise para o dia seguinte. Tudo bem? Reio 3, alta de hoje, 2%, tá? Deu uma boa melhorada no volume, mas assim, não vejo nada para fazer. Como eu comentei no início do vídeo, tirando um pouco o cavalinho da chuva, tá? Respirar um pouco, para não ficar queimando essas fichas, tá? Já percebi isso hoje, o mercado assim, depois daquela alta de ontem, até acredito que ele possa fazer aquela movimentação de alta para o 181, mas em questão de entradas claras, cara, para mim já começou a ficar confuso, tá? Comecei a ver compra, depois ver venda, e já é um sinal que tem alguma coisa errada. Não com o mercado, tá? O mercado faz o que ele quer, ele tem vida própria, mas sim da maneira que você está olhando. Então, quando começa isso, já é um sinal para, opa, respirar e voltar. Igual o amigo comentou no vídeo de ontem, referente à mudança de rota, né? Que o momento agora tá chato, enfim. Que quando a gente está indo para algum lugar, por exemplo, se eu coloco no GPS uma rota para ir para a praia e no meio da rota o GPS começa a recalcular outras rotas para um mesmo destino, a primeira coisa como motorista que você vai fazer se você não conhece o lugar onde você está indo é encostar o carro, talvez almoçar, mas respirar e avaliar com calma o que aquelas outras rotas estão dizendo ou se a rota que eu coloquei ainda segue a correta. Tudo bem? Só fazendo essa analogia. Então, respirar um pouco, deixa esse mercado sacudir aí se é para cima, se é para baixo. Ninguém vai ficar debilitado de ficar sem operar, mas para mim já começou a ficar turvo, tá? Começou a ficar turvo já. E não é só a nossa bolsa não, tá, pessoal? Lá fora também o mercado também assim nessas 3 últimas semanas, beleza? Não é só a nossa bolsa não. Os metais também tá mais enroscado, enfim, aquela região de correção mais lateral, né? Sobe sem querer subir, cai sem querer cair, enfim. Braskem não tem nada também, só pullback, tá, pessoal? Não vou nem me estender. A TOTS 3 entrando pressão de novo, não teve força para chegar nem na média móvel curta do semanal. Querendo abrir espaço para baixo, mira 25 e 23, aí se perder 25 e 23, cara, mais amplo 23 e depois 21, tá? O cenário bem feio para TOTS, cara, devolveu toda a alta, que bizarro isso. A HP Vida também, né, nós tínhamos comentado aqui daquela possibilidade se voltasse para corrigir, mas olha a dificuldade que tem para subir aqui em 2 semanas, e aí, quando tem movimento de venda, olha a agressão que entra, tamanho da barra, pouco pavio, muito corpo.
Ou seja, abortar todas as possibilidades de compra, tá? Trava aqui, agressão na venda de novo, muito mais provável teste de fundo, tá? O REC V3 também não vejo nada, deixar corrigir, foi embora. Vamos 3 também por enquanto eu não vejo nada, né? Segue o stop. Cara, quiser proteger mais o stop aqui nos 3,04, pode ser, vai ficar um stop gain, né? Seu preço está nos R$ 3, tá 20 centavos acima, cara. Tem um fundinho aqui nos 3,05, 3,04, pode colocar um pouco mais abaixo, 2,98 e ficar meio já que sem risco na operação aí, tá? Por enquanto, semanal ainda sugere a correção nos 3,32, que é a dinâmica, um pouco mais para cima talvez. Tem o Fair Value Gap aqui no meio do caminho, que é mais ou menos 50%, tá? 3,50, 3,70. Tudo bem? E aí, fora isso, pessoal, Ambev quase estopando aquela entrada de ontem com o modelo de day trade, né? Voltou, devolveu todo o movimento. PSSA3 nada, e NBR também falhou, que nós tínhamos comentado nos 15 minutos, tentar pegar uma trava aqui, ó, ele já veio direto. No fundo, aí ficou no samba de roda, né? Já desconfigurou tudo e é isso, pessoal. Tudo bem? Fiquem com Deus, um bom descanso e até amanhã.